Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntas sobre pedagogia, porque tem um tempo que eu não faço vídeo sobre esse assunto aqui no canal, e eu sei que grande parte de vocês se interessa por isso, então eu pedi pra vocês deixarem perguntas lá na minha foto que eu postei no Insta ontem à noite, e 14 perguntas bem legais foram deixadas, então eu vou responder elas aqui. Se ficar muito grande, talvez eu divida o vídeo em duas partes, mas eu acho que eu vou tentar falar pouco em cada uma e responder todas nesse vídeo mesmo. A primeira pergunta é da Lari Costa com X, e ela falou: assisto todos os seus vídeos, amo. Você pretende fazer concurso depois que terminar ou seguir carreira privada? Eu acho que mais do que... primeiro, um beijo pra você, obrigada por ter deixado a pergunta e tô muito feliz que você gosta dos meus vídeos. Mais do que público ou privado, o que eu mais tenho em mente é que eu não quero trabalhar numa escola que seja tradicional, no sentido de somente aulas expositivas, transmissão de conteúdos. Eu não conseguiria ficar bem trabalhando num ambiente desse, eu não conseguiria, óbvio que de repente eu tenha que começar por esse lugar e depois ir para uma escola que eu concorde mais com a filosofia, mas, infelizmente, existem mais escolas privadas que tenham método Montessori, Waldorf, mais construtivistas do que escolas públicas em si. Mas também existem escolas públicas ótimas que têm adotado um sistema menos tradicional, então pra mim é muito mais que eu quero trabalhar numa escola assim, independentemente de ela ser pública e privada, mas como existem mais escolas privadas que adotam esse modelo, talvez eu tenha uma tendência a ir mais pro lado privado, mas não por ser privada, entendeu? Segunda pergunta é da Fernanda Modesto, e ela perguntou: você pretende se especializar em alguma área? Qual? Como eu já disse, eu gosto muito da área de psicologia também, mas sem se atender crianças em clínicas, então eu poderia fazer uma pós em psicopedagogia, mas não para atender crianças no consultório, para atuar dentro da escola mesmo, como orientadora educacional, alguma coisa assim, porque eu gosto muito de atuar dentro do ambiente escolar, eu não gosto muito dessa coisa de, de ir pra fora da escola e falar sobre a escola sem estar lá dentro, sabe? Enfim. Eu gosto muito também da área de mídias e tecnologias, até porque eu tenho um canal, enfim. E eu tenho muita vontade de trabalhar isso também, fazer alguma especialização voltada pra isso. Mas tem tanta coisa incrível que eu, sinceramente, eu não sei direito. Essas são as coisas que eu penso no momento. A Isabela Reis 7 falou: fala um pouco como é estudar e trabalhar da matemática na faculdade. É muito difícil? Beijo. Beijo, Isabela. E como eu já disse em alguns outros vídeos, tem duas matérias de matemática no meu currículo, mas o nome da matéria é Metodologia do Ensino da Matemática. Então, não é uma coisa pra vocês se preocuparem no sentido de eu odeio matemática, não sou bem matemática, não me dou bem com números, não vou conseguir ensinar uma criança. É bem importante ter claro que você está aprendendo a como ensinar. Então, realmente, se você não tiver os conceitos básicos da matemática fundamentados, você vai ter que correr atrás, sabe? Não tem a sua área que tem mais facilidade. Então, assim como às vezes a gente não tem tanta facilidade com matemática, outras pessoas não têm tanta facilidade com português, com história. E pra você ser professor, até que seja até do 5º ano, você não pode saber só o que é do 5º ano, você tem que saber o fundamental da matéria em si, e isso você não vai aprender na faculdade. Isso você vai aprender muito mais correndo atrás, entendeu? Eu tenho dificuldade com matemática também, mas eu estou muito aberta para tentar aprender cada vez mais, e cada conteúdo que a gente estiver ensinando, não tem problema a gente não saber antes de ensinar, a gente tem que pesquisar, sabe? A gente tá sempre aprendendo, então nesse sentido eu não acho que seja tão difícil. Você nunca vai ter uma prova sobre matemática, não vai ser tipo, faça essa conta de divisão. Não, essa prova vai ser, faça um plano de aula ensinando divisão para as crianças, entendeu? Quarta pergunta é da Esté Cunha, e ela perguntou: dizem que tem muitos e muitos trabalhos de interpretação de texto. É verdade? Tendo que tenha muito no sentido de ter muito estudo dirigido. Então você vai ler um texto e vão ter várias perguntas para você responder em relação ao texto. Mas o mais comum não é pergunta-resposta. O mais comum é você ter que fazer uma resenha, um resumo, uma análise crítica sobre o texto que você leu. Isso sim é muito comum. Eu sempre falo que, tem muita leitura escrita no curso de pedagogia. Então, não tem problema você entrar nele sem saber ler e escrever bem. Mas você tem que estar aberto a aprender e se aprimorar cada vez mais nisso. Às vezes você tem sim que ler de uma maneira um pouco mais complexa do que simplesmente entender o sentido geral do texto. Mas isso é uma coisa que ao longo da faculdade você vai com certeza aprendendo, então não precisa ficar desesperada com isso. A Vilas Boas Bru perguntou: sua intenção fazer pedagogia era dar aulas ou trabalhar em outra área, como Ministério da Educação, pedagogia hospitalar, etc. A princípio eu quero começar dando aula, sinceramente.
Não sei se vai ser isso que vai acontecer, mas eu tenho vontade de começar dentro da sala de aula, sim. Não sei se quero ficar lá pra sempre. Como eu disse, eu tenho muita vontade de atuar no sentido um pouco mais geral, sem ser sendo professora, mas auxiliando nessa questão de psicopedagogia, de orientadora educacional, dentro da escola. Mas fora da escola também tem um mundo tão incrível e que a gente chama de escola atualmente está muito reduzido à sala de aula, mas a educação ocorre em tantos espaços diferentes. Então, assim, eu não parei muito para explorar essas possibilidades, até porque na faculdade muitas vezes a gente não tem chance de explorar isso, porque assim, acaba que nossos 4 estágios são dentro de escolas e não de outros espaços. Mas uma coisa que eu tenho muita vontade, que eu tenho vontade de fazer paralelamente a estar dando aula, trabalhar com pesquisa, então tenho vontade de fazer mestrado e seguir a área acadêmica um pouco, não para virar professora de pedagogia, mas, enfim, continuar fazendo pesquisa, porque isso eu acho que é um assunto que eu me apaixonei assim que eu entrei na faculdade, essa questão de contas, enfim, esse mundo acadêmico mesmo, eu gosto desse lado, mas eu acho que, enfim, só pra responder no começo eu quero começar numa sala de aula, depois eu não sei. O user que é mais fácil, mas eu sei que o nome dela é Patrícia, perguntou: quais as maiores dificuldades da profissão em si? Reconhecimento, preconceito, enfim. Eu não tô atuando ainda na profissão, né? Obviamente eu tô fazendo o curso. Tem muito preconceito, sim, mas ao mesmo tempo as pessoas estão, acho que cada vez mais valorizando o quão a educação é importante. Então, às vezes, no senso comum, você vai ouvir que tem preconceito, você vai ouvir esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo você vai estar sempre ouvindo que o professor tem que ganhar mais, que quer que a criança estude porque quer que ela seja alguém no futuro. Então, ao mesmo tempo que tem esse clichê de ter o preconceito, e realmente tem, é uma área muito desvalorizada, isso não é o que me preocupa mais, assim, nesse sentido das pessoas terem preconceito. O que mais me preocupa é a questão dessa coisa da conservação, da tradicionalidade da pedagogia, que se você pensa numa educação de 150 anos atrás, você visualiza uma sala de aula com o professor ali na frente, e hoje se você chega numa escola você vê a mesma coisa. Isso pra mim, isso é uma resposta pessoal, pra mim a maior dificuldade da profissão, que eu vejo isso no estágio, é que eu não consigo aceitar que isso não tenha mudado. Aulas expositivas são ótimas, obviamente, tem muitas funções muito boas, mas a gente precisa mudar, a gente precisa pensar diferente, pensar fora da caixinha e pensar que não tá dando certo desse jeito. As crianças não estão aprendendo e principalmente as crianças que mais precisam, que são crianças de classe média baixa, são crianças negras, são crianças que precisam da educação. As crianças que mais precisam são as que menos têm acesso a isso. Então, isso pra mim é o pior de tudo. E óbvio que isso tem a ver com a desvalorização, mas eu acho que tem mais a ver com o pensamento crítico sobre o que é educação e o que é escola, sabe? Pra mim essa é a maior dificuldade no sentido de estar na profissão, estar querendo pensar diferente, mas ainda ter muita gente que tá estagnado, e óbvio que as coisas estão evoluindo, tá? Não é assim não. Mas, enfim, acho que ainda precisa caminhar muito pra chegar num lugar favorável, assim. Então isso me assusta muito. Viviane, _eu, perguntou: você se identifica mais com ensino infantil ou fundamental 1? E assim, antes de eu começar a fazer PIBID com Fundamental 1, eu diria que era ensino infantil, educação infantil. Eu ainda tendo a gostar mais de crianças pequenas, de ensinar crianças pequenas, né? De 2, 3, 4 anos. Mas assim, eu me apaixonei de uma forma, assim, perdidamente com as crianças mais velhas também. Então eu tava fazendo PIBID no 3º ano, que as crianças tinham 10 anos, 9, 10 anos mais ou menos. E assim, é incrível você consegue ver mais rápido a influência que você tem numa criança. De numa conversa você vê, assim, a influência que você teve, o seu pensamento tem sobre ela, sabe? Enfim, então assim, gente, eu amo criança. Eu acho que não tem uma fase que eu não trabalharia, sabe? Nica Paiva perguntou: você pensa em dar aula somente para crianças ou pensa no EJA também? Ou se nenhum desses, qual área pretende seguir? Se tu tens alguma dificuldade dentro do curso de pedagogia. Então, em relação à primeira parte, eu já respondi, que primeiramente eu tenho vontade de trabalhar com crianças, sim, mas eu já tive experiência no EJA, no colégio, já fui monitora de EJA e, assim, nossa, é um trabalho tão incrível, que eu tenho muita vontade, e mais ainda com os jovens em si, sabe? Então, ensino médio, eu sei que a gente não pode dar aula no ensino médio, mas atuar, assim, com orientadora educacional ou como projeto fora de escola com jovens, eu tenho muita vontade de fazer um projeto social, alguma coisa assim, enfim, ideias que estão na minha cabeça. Em relação à dificuldade dentro do curso de pedagogia, não é uma dificuldade no sentido de notas, assim, no sentido de notas
Acho que tem a dificuldade natural, tem professores que você tem mais afinidade, tem metodologias que tem mais afinidade, que tem mais dificuldade em muitas vezes trazer pra prática as coisas que falam, porque falando é tudo muito lindo e tudo muito tipo isso, sabe? A gente fala o tempo inteiro, não, tem que ser construtivista, a luz positiva é ruim, não sei o que, não sei o que. Só que as pessoas estão falando isso, dando uma luz positiva pra gente, sabe? Não todos os professores, não é isso, mas é difícil você tentar pegar esse discurso e colocar na prática. E você, assim, tudo bem, temos que pensar fora da escola e todos os estágios são dentro de escola. Então, esse tipo de coisa que, assim, me incomoda um pouco no curso de pedagogia, de a gente falar muito e ter muita teoria bem fundamentada, mas quando vai pra prática em si é complicado e eu sei que isso vai acontecer em qualquer área, mas essa é a maior dificuldade que eu tenho. Fabiana Silva perguntou: quais são as primeiras impressões com o curso e o que você diria ou se tem alguma dica para quem vai começar a cursar pedagogia? Eu acho que um vídeo que eu fiz sobre o que esperar do curso de pedagogia tem muito a ver com essa pergunta, então quem não viu, vou deixar o link aqui embaixo ou aqui no card para vocês verem. Acho que eu comecei muito apaixonada pelo curso e eu continuo muito apaixonada. Óbvio que tem matérias que a gente acaba gostando mais do que outras, mas o que acontece é que eu tenho cada vez mais vontade de atuar logo na área e de, enfim, trabalhar com essa área tão incrível. Alguma dica para quem vai começar a cursar pedagogia? É assim, tipo, eu acho que tem que mergulhar de cabeça funda, sabe? Tipo assim, tem que mergulhar real, assim. Eu acho que não adianta falar, tipo, gosto de crianças, não sei o que fazer da minha vida, vou estudar pedagogia e passar meio despercebido, porque eu acho que você não vai ser uma boa professora simplesmente escutando as aulas, entendeu? Eu acho que, assim, você entrando no curso de pedagogia, você tem que ter vontade de pesquisar, você tem vontade de se interessar por aqueles assuntos e correr atrás. E não é fazer todos os trabalhos e todos os textos, não é isso, mas eu acho que você tem que estar com a mente aberta a tentar... Você se desconstrói muito com o curso de pedagogia, isso que eu quero dizer, assim, basicamente. Eu acho que o que eu diria no curso de pedagogia é o que eu disse muito naquele vídeo, e que você vai se desconstruir muito, e eu acho que você tem que estar aberto a isso. A Camila perguntou: gosto muito dos seus vídeos, obrigada. Você pode explicar como é a matéria de didática, como são as aulas, atividades na faculdade? Então, a matéria didática eu tenho só uma, né, é didática escolar, e assim, foi uma das matérias que eu mais gostei, assim, muito em conta do professor, mas o que acontece na matéria didática, como ele fazia? Ele dava uma aula pra gente, e no final dessa aula ele dava um papel, muitas vezes, explicando qual foi a didática que ele utilizou naquela aula. Então não era uma aula expositiva em que ele simplesmente escrevia: olha, gente, vocês devem, com seus alunos, fazer grupos. Depois juntar esses grupos e fazer com que eles discutam entre si. Ele fazia isso com a gente, entendeu? Então ele dividia a turma em 2 grupos grandes. Aí ele fazia uma discussão, aí a gente fazia uma discussão em cada grupo. Depois em dupla. Depois a gente pegava a discussão que teve no grupo grande, trazia pra dupla e via quem concordava com cada coisa. Depois a gente fazia um grupo com a turma inteira e expunha as opiniões e ele via complementando. Enfim, a gente tinha muitas dinâmicas, isso era muito legal. E aí ele explicava o porquê das dinâmicas. Então, por exemplo, tem uma aula que ele, enquanto a gente estava falando, ele andava de um lado pro outro da sala, assim, discretamente, e depois ele explicava: gente, eu tava andando de um lado pro outro da sala porque tem gente que fala muito baixo. E quando eu tô do outro lado da sala, inconscientemente a pessoa vai falar mais alto porque ela quer que eu ouça o que ela tá falando. Então esse tipo de coisa, esses detalhes e essas organizações de grupo, tudo isso, que eu acho que deixou a aula didática bem interessante, porque não era uma aula expositiva explicando como ensinar as crianças. Era uma aula em que a gente vivia essas experiências e via como era legal, sabe? Mas isso depende de cada curso também. Essa foi como foi a minha aula de didática. Paula perguntou se eu poderia explicar mais sobre o PIBID, e eu acho que naquele vídeo que eu fiz sobre o PIBID tá tudo bem explicadinho, assim. Eu sinceramente não sei muito mais o que falar. Se tiver uma dúvida específica, deixa aqui embaixo que eu respondo, tá bom? Ele me perguntou: gostaria de saber mais sobre as áreas que poderá trabalhar ao terminar o curso. Assim, isso depende bastante da faculdade. Na minha faculdade, eu estou habilitada a ser professora de Educação Infantil Fundamental 1, a ser coordenadora, orientadora educacional, diretora escolar. Isso é o que eu estou habilitada a fazer. Por exemplo, eu não estou propriamente habilitada a trabalhar com pedagogia empresarial, por exemplo. Tem faculdades que te habilitam a isso. A minha é mais voltada para gestão e sala de aula, mas não significa que eu não posso trabalhar em uma empresa, não é isso. É só simplesmente o que vem escrito no diploma, sabe? Mas a gente pode trabalhar em museus, em fábricas de brinquedo, por exemplo, uma coisa muito aleatória, mas muito legal. Em hospitais, como já disseram anteriormente, com EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Produzir materiais, então materiais didáticos, tanto midiáticos quanto, enfim, livros, etc., em relação à educação. A gente pode, obviamente, trabalhar na área de pesquisa, trabalhar em brinquedotecas,
em, enfim, biblioteca, esse tipo de coisa. Inúmeras áreas, e eu acho muito legal da pedagogia isso. Por exemplo, você vai sobre pedagogia e artes, pedagogia e música, pedagogia e psicologia. Eu acho muito legal, então se você se interessa por um tema paralelo, com certeza existe algum lugar que você vai poder trabalhar associando esses dois temas. A última pergunta é da Caroline e ela perguntou: oi amor, oi! O que você acha sobre pedagogia empresarial? Faço pedagogia também, amo seus vídeos, beijão! Beijão pra você, Caroline. E assim, eu sinceramente até hoje eu não sei exatamente o que faz um pedagogo dentro de uma empresa. Eu sei que trabalho com a parte de RH e tal, mas como eu disse, a minha pedagogia não é tão voltada pra isso. Eu vou ter uma matéria que chama Pedagogos em Outros Espaços, então quando eu fizer essa matéria eu vou poder falar com mais propriedade sobre essas duas últimas perguntas, né, que onde além da escola a gente pode trabalhar, mas eu, a princípio, não tenho tanta vontade de trabalhar em empresa, não sei, eu tenho mais vontade realmente de atuar com crianças, jovens e tal, mas não sei, então não sei muito o que falar sobre pedagogia empresarial, sinceramente. Enfim, gente, então foi isso. Eu imagino que o vídeo tenha ficado gigante, ainda não estou conseguindo ver aqui quanto tempo ficou. Enfim, eu sei que os vídeos de pedagogia são um pouco maiores e eu tentei não me prolongar muito nas respostas. E se vocês tiverem mais dúvidas, me deixem aqui embaixo, tá bom? Porque aí eu posso fazer esse vídeo, assim, de vez em quando, eu acumulo as perguntas e eu coloco o vídeo, e no final desse semestre eu vou fazer aquele vídeo que eu sempre faço nos finais de períodos, falando como foi os períodos, as matérias, explicando mais direitinho. Então acho que esse vai ser o próximo de pedagogia, até porque o ano já tá acabando. E muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de deixar um like se vocês tiverem gostado. Se vocês não forem inscritos no canal, vou deixar aqui o botão, vocês podem se inscrever aqui embaixo. Obrigada por assistirem, até o próximo vídeo, tá bom? Beijão!